Por que muitos cristãos não veem as promessas de Deus se cumprindo em suas vidas? Porque parece que alguns nadam e morrem na praia. Esse é o tema da nossa conversa hoje. E eu creio que uma das respostas dentre várias que nós poderíamos falar e conversar aqui, é a falta de oração. Eu preciso que você entenda que a maneira de nós alcançarmos as promessas de Deus é através da oração. Nós precisamos nos posicionar em oração. Sabe o que acontece, gente? Como pastor que sou, eu percebo que, infelizmente, algumas pessoas elas acreditam que apenas porque Deus prometeu, algo vai se cumprir. E elas acreditam que assim, não, Deus falou, e enfim, isso daí vai se concretizar apenas porque ele disse e Deus é poderoso para fazer. Obviamente, Deus é poderoso para fazer. O Senhor, ele é fiel, ele que fará o impossível, ele que pega aqueles que são improváveis, né, e se tornam pessoas com frutos. Ele é o nosso Deus, mas nós precisamos entender que Deus trabalha em cooperação com os homens. Nós somos cooperadores de Deus. Então, Deus manifesta a sua vontade em nossas vidas em cooperação conosco, em parceria conosco. Por exemplo, eu sou um pastor. Deus me chamou para ser um pastor. Agora, lá atrás, se eu não tivesse me posicionado e se eu não mantivesse esse posicionamento, como eu tenho mantido, eu não poderia ser um pastor, não poderia desenvolver o meu chamado e não poderia ver Deus cumprindo as suas promessas. Então, quando nós recebemos uma promessa, o que mostra que nós cremos? Orar. O que mostra que nós concordamos com os céus e desejamos ver isso? Interceder por aquilo que Deus falou. Por quê, gente? Porque quando você ora por aquilo que Deus te disse que faria, você demonstra fé e você faz o que Jesus nos ensinou. O que Jesus disse? Jesus disse assim, ó, ore dessa forma, lá em Mateus 6. Peçam para que o reino venha. Então, venha o teu reino, oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Agora, o reino de Deus se manifestar na terra era uma promessa de Deus, assim como o é a promessa que ele fez a você. Só que o próprio Jesus falou, ei, você precisa orar para que o reino venha, para que o meu poder se manifeste, para que vidas sejam alcançadas, inclusive pela sua volta. Existem fatores bíblicos que mostram que um posicionamento da igreja coopera para o retorno de Cristo. Então, existe a nossa parte, né, nisso tudo. Então, sem oração, dificilmente nós veremos a totalidade do que Deus prometeu se cumprindo. A oração é a maneira, eu já disse e repito, de nós conquistarmos, de nós alcançarmos, vivermos as promessas. Sem falar que sem oração, nós não romperemos ou nós não quebraremos as barreiras que Satanás nos impõe. Você precisa entender o seguinte, há uma guerra espiritual em relação à sua vida. Satanás não quer que você viva as promessas, ele não quer que você seja usado pelo Senhor. Agora, quando você se levanta em oração, lutando pela manifestação da vontade de Deus na sua vida, seja uma promessa que ele te deu, seja uma vontade expressa na palavra, então nós precisamos orar. Paulo, quando ele fala aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo disse assim, orem sem cessar. Efésios 6,18, Paulo fala para os irmãos lá de Éfeso, orem em todo o tempo no Espírito. Né? Orar no Espírito, oração em línguas, um tema para outra conversa nossa aqui, mas qual é a orientação? Orem em todo o tempo. O que nós vemos? Nós vemos um comissionamento de Deus para o seu povo orar. Se o próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério, orou e terminou orando, quem somos nós para não orar? Jesus, ele foi para o deserto, guiado pelo Espírito, e jejuou e orou por 40 dias. Antes de ele se entregar na cruz, nós vemos ele orando inclusive no Getsemane, em momentos ali, tempos antes de ele ser preso e posteriormente crucificado. Então nós temos que orar. Talvez as promessas de Deus não tenham se cumprido em sua vida porque você não tem orado. Você recebeu uma promessa, você lê na Bíblia algo que diz respeito a você e você simplesmente não se posiciona. Então, você quer ver a tua família mudada? Ore. Você quer ver tua cidade sendo alcançada, teus amigos, você quer ver alguma área da sua vida sendo transformada, você quer ser santificado, você quer ser mais parecido com Jesus, você quer unção, você precisa se levantar, você precisa orar. Então, grandes mudanças
acontecem em pequenos quartos de oração, acontecem no seu momento individual com Deus. Porque entenda uma coisa, gente, ó, orar é gerar. Imagina uma mãe que está gerando uma criança. Da mesma forma que o corpo dela trabalha, enfim, há todo um aparato ali, né, biológico, enfim, tudo para que aquela criança cresça, espiritualmente você desenvolve, você gera a promessa de Deus enquanto você ora. Porque dessa forma você concorda, dessa forma você manifesta fé, então você precisa gerar em oração. Você precisa gerar o sonho de Deus para sua vida. Você precisa gerar a vontade de Deus na sua vida. Quando você passa tempo, inclusive, eu já disse que não é o tema, né, dessa nossa conversa, mas quando nós gastamos tempo orando em espírito, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele nos ajuda a orar como convém. Então, o nosso espírito, ele ora segundo a vontade de Deus. E dessa forma nós pedimos para que a vontade do Pai se manifeste em nossas vidas. Então, nós precisamos aprender a passar tempo com Deus. Nós precisamos aprender a desenvolver o hábito de orar. Nós precisamos aprender a, dia após dia, passar tempo com Deus. Muitas vezes nós fazemos aquela oração rápida, e essas orações rápidas, obviamente, elas têm o seu valor. Tudo bem? Elas têm o seu valor. Porém, a Bíblia fala de outros momentos de oração. Por exemplo, a Bíblia fala sobre você se retirar, fecha a porta do teu quarto e busca o teu pai em secreto. Que teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. É um tipo de oração diferente de uma oração simples, como Deus, estou indo trabalhar, por favor, me protege, me livra de todo mal. É um tipo de oração diferente. Por quê? Porque cada uma tem um propósito diferente. Tudo bem? Você vai iniciar o seu trabalho ali, você, sei lá, senta na sua mesa, como eu, enfim, na época que eu era bancário, eu fazia muito isso, estacionava meu carro e enquanto eu ia para o trabalho eu falava, Senhor, me capacita, Senhor, pedia. Esse é um tipo de oração. Agora, existe um tipo de oração onde a oração você gera as promessas, a oração onde você passa tempo com Deus, onde você tem um encontro com Deus, onde você derrama sua alma na presença de Deus. E isso você só poderá fazer se você se isolar, se você passar tempo com o Senhor, se você ajustar a sua agenda para isso. Então, é um tipo de oração diferente de outras e ela tem extremo valor. É nesse lugar que muitas vezes as coisas são geradas. Por isso que Jesus, lá em Mateus 26, 36 a 40, antes de Jesus estava prestes a ser preso e posteriormente crucificado, e Jesus vai ao Getsemane orar e ele leva os seus discípulos. E estando ali mais próximo do local onde Jesus orava, foi Pedro, Tiago e João. E Jesus orou por um tempo e voltou para falar com eles. Quando Jesus volta, eles estavam dormindo. Aí Jesus os repreende e diz assim, puxa, vocês não podem estar comigo, interceder por mim, vigiar, orar por nenhuma hora. O que Jesus estava dizendo ali? Ele estava dizendo aí, existem coisas que não serão geradas, barreiras que serão quebradas apenas se você passar um tempo intercedendo, apenas se você cruzar uma linha, apenas se você guerrear, batalhar e você estabelecer algo. É como se fosse mais ou menos o seguinte, como se você precisasse encher é só uma analogia, tá, gente? Uma taça ou uma quantidade, um nível de oração, de tempo, enfim, para que você pudesse vencer aquilo. Daniel, por exemplo, jejuou, orou por 21 dias para que a resposta do Senhor viesse. Não que o Senhor não o estava ouvindo, tanto é que a Bíblia relata que desde o primeiro dia Deus já prontificou a trazer a resposta, mas houve uma batalha no mundo espiritual e a gente precisa entender isso. Existem batalhas que serão vencidas apenas se nós permanecermos, se nós perseverarmos em oração. A Bíblia fala muito sobre perseverar. Então, você precisa perseverar em oração, você precisa passar tempo em oração. Invista para que você cresça em Deus, invista tempo em oração, para que você rompa essas barreiras, para que você enche essas taças, para que você possa ver Deus movendo na sua vida. Então, entenda, enquanto você ora, Deus gera, Deus faz. Talvez você não chegou lá, não viveu experiências com Deus, batalhas espirituais ganhas, pessoas sendo salvas que você gostaria, porque você não tem intercedido, porque você não tem orado, porque você não tem
buscado a Deus. Reflita sobre isso e mais do que compreender, coloque em prática, porque é isso que vai mudar a sua vida. Deus te abençoe.